Louvado seja Deus, já estamos ao vivo, mais um programa, o que a Bíblia diz. Agradecendo a você que já está conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida grandiosamente nesta noite. Somos gratos pela sua vida, meu irmão. Somos gratos pela sua vida, minha irmã. Esse é o que a Bíblia diz, toda quinta-feira, sempre a partir das 20 horas e 30 minutos, a gente está chegando por aqui para falar do amor de Deus. Sempre aqui na minha frente, meu querido pastor Jonas, a paz do Senhor, meu pastor. Seja bem-vindo a mais um programa, o que a Bíblia diz. A paz do Senhor, Diácono Gildo, a paz do Senhor, você que vai chegando aí na live. É sempre um prazer estarmos aqui, falando da palavra de Deus, aprendendo uns com os outros, né? É isso mesmo. Então já te pedimos aí, compartilha a live no grupo da família, no grupo da igreja. Manda aí para um conhecido, um amigo, e vamos junto falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. É verdade, é verdade. Hoje o tema é bem interessante. Vamos falar sobre a carne versus o espírito. É esse o tema, né, pastor Jonas? Isso mesmo, existem até jargões que estão muito na boca dos crentes, Sim. que é o espiritual e o carnal, né? Opa. A gente ouve falar muito de tudo tá na carne, né? Ou então aquele crente tá na carne, ou então é o espiritual, né? Ali é o crente espiritual. Então nós ouvimos muito falar dentro da igreja É verdade. esses termos, né? Espiritual e carnal. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre carne, espírito, né? O que é ser espiritual, o que é ser um cristão carnal, Isso né? mesmo. E vamos ver aqui, à luz da Bíblia Sagrada, alguns textos que mostram que existem sim esses dois tipos de pessoas, né? O carnal e o espiritual. E tem como viver na carne e viver pelo espírito. E a Bíblia ela nos mostra muito bem isso. E a gente separa um texto aqui já em Gálatas, capítulo 5, né? Sim. Que vai falar a partir do verso 16, exortações a viver em espírito, né? Aí vai falar sobre essa questão da carne e o espírito. A partir do verso 16, diz o seguinte, dois versículos só. Digo, porém, andai em espírito e não satisfazeis as vontades da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então o texto é bem claro em dizer que um se opõe a outro, né? É verdade. É por isso o tema é carne versus o espírito, né? É uma Isso, luta, isso. Uma há luta uma constante. batalha, né? É uma batalha constante, né, pastor Isso, Jonas? é uma batalha para a gente poder viver da maneira digna, né? Andar em Verdade. espírito. Então, a gente vê que existem duas naturezas aqui, o texto bíblico está falando, que o Paulo orienta aos cristãos da Galácia a andar em espírito. E andando em espírito não satisfarão a vontade da carne, né? E caso contrário, andando na carne, não vão poder satisfazer a Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Porque a carne, ela está, até no texto mais na frente nós vamos ver nisso, ela está sujeita à lei, mas os que andam em espírito, eles não estão mais sob o jugo ou a condenação da lei, porque agora eles andam em espírito e, através do auxílio do espírito, nós podemos obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos. Mas, pelo contrário, você vai ver isso no verso aqui 18, que ele vai dizer: se sois guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Ou seja, da condenação da lei. Não é que não exista lei para os que andam no Espírito. Pelo contrário, os que andam no Espírito conseguem obedecer à lei e os mandamentos de Deus. Por isso, eles não estão mais sob a condenação da lei. Mas quem anda na carne, ó, se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Mas quem anda na carne está debaixo do jugo e da condenação da lei. Porque a lei vai dizer o que é pecado, né? E pecado é transgressão da lei, então nós estamos sendo condenados. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, andando pelo Espírito, nós tanto conseguimos obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, como nós não somos mais condenados pela lei. Então, é essa aqui, as duas maneiras de andar e de viver, né? A gente vê que, bem claro, andar na carne e viver em espírito, um se opõe ao outro.
É verdade, é verdade. Então, você que está chegando agora, compartilha aí o nosso programa, compartilha aí no grupo da família, compartilha aí no WhatsApp, compartilha com mais um irmão, porque o programa está apenas começando, né, Isso Pastor mesmo. Jonas? Deixa eu mandar aqui logo um abraço para quem já está conectado com a gente. Nosso querido irmão Ildazo Oliveira, ali da IAP Horizonte, né? A paz do Senhor, irmão Dásio. Conectado com a gente, nos tem dado um suporte grande, tem nos ajudado bastante Isso mesmo. na parte da divulgação e a gente agradece demais pela essa companhia do nosso querido irmão Ildazo Oliveira, ali da IAP Horizonte, Moura Edvius, nossa querida irmã Raquel Edvius e também o nosso irmão Edvius, conectado com a gente, ali da IAP de Jucimeire, no Mato Grosso, também conectado conosco está a nossa querida irmã Luzia Alencar, lá do... Ela disse que está assistindo de Mato Grosso do Sul, da IAP de Campo Grande. Um abraço todo especial para você que já está conectado com a gente. Claudinei dos Santos também. Ele diz: estou ouvindo aqui em Japurá, No Paraná, no né? Paraná, conectado com a gente. Somos gratos pela audiência de cada irmão aí, É promessista, verdade. de cada crente ou simpatizante do Evangelho que gosta de ouvir a palavra de Deus, que está aí em outro estado, né, em outro canto. Então isso é a vantagem da rede É social, né? verdade. Nós estamos aqui separados pelo espaço geográfico, né, mas unidos ao mesmo tempo pela palavra de Deus, pela comunhão, né, dos santos, a comunhão que o Espírito Santo nos concede. Então somos gratos e desde já também desejo a paz do Senhor a todos que estão assistindo a live, que vão colaborar com a gente também com seus comentários. É verdade. Lucivânia Freire também está conectado conosco. Vamos lá, né, Pastor Jonas? Vamos ao assunto. Hoje vamos Vamos. falar, você que está chegando agora, vamos falar sobre carne versus espírito, né? O assunto é muito bom. E a primeira pergunta, meu pastor, é essa: o que são os desejos da carne? Vamos logo começando falando da carne, Pastor Jonas. Quais são os desejos da carne, meu pastor? Bom, Diácono Gildo, a gente pode ver aqui no texto que eu separei Sim, muitas verdades sobre esse assunto. A gente tem uma porção aqui de 3 versículos que são riquíssimos em detalhes sobre esse assunto. Ele começa, Paulo, no verso 16 do capítulo 5 de Gálatas, ele começa dizendo o seguinte, ó, andai em espírito. Ele começa logo dizendo a maneira certa de se opa. andar. Ele não É fala andar de em andar em espírito. carne, né, Ele rapaz? fala, andai em espírito. Opa. Andando em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, ou aos desejos da carne. Isso. Aí o que eu posso ver aqui no verso 17, por que, que ele nos exorta a isso? Por que, que o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar em espírito? Porque andando em espírito nós não satisfaremos a vontade da carne. Opa. Aí ele explica no verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, né? Aí ele vai dizer, e o espírito contra a carne. E esta opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então vamos lá. O que são os desejos da carne? Os desejos da carne é tudo que se opõe à vontade de Deus. Vamos lá. O que é que Deus proíbe na Bíblia Sagrada? Sim, É por vamos isso lá. que nós temos que andar em espírito, e andar em espírito também se dá por meio de conhecer a revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Como nós vamos andar em espírito se nós não conhecermos as promessas, né, de Deus, e de que agora na nova aliança nós somos templo e morada do Espírito Santo. Sendo templo e morada do Espírito Santo, nós temos uma maneira correta de se portar para que nós continuemos sendo templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não habita em Templos em imundo, templos né? imundos ou pessoas de qualquer jeito, né? Então a gente tem uma maneira certa de viver. Por isso ele diz andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então vamos lá para a gente resumir essa Os pergunta. desejos da Os carne. desejos da carne. Ele vai falar em algumas traduções concupiscência da carne. Tiago vai falar que ele vai falar o seguinte lá
Deixa eu achar o texto aqui. Enquanto você acha o texto aqui, eu vou mandando um abraço para nossa querida irmã Ana Isso. Rodrigues, conectada com a gente. Quitéria da Silva, um abraço, minha irmã, seja bem-vinda ao nosso programa. Compartilha aí o nosso programa, compartilha a nossa live, em nome de Jesus. Continua, meu pastor. O apóstolo Tiago, Tiago. né, irmão de Jesus Cristo, ele escreve na sua epístola, no capítulo 1, já no versículo 14, ele diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Olha aqui, na Bíblia King James atualizada, né? Essa é a versão da King James. Sim. João Ferreira de Almeida atualizada. Cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Mas eu quero aqui pegar a da King James, que dá uma tradução muito boa. Melhor. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo do seu coração, Opa, mas sendo por ele iludido e arrastado. Então, o que é os desejos da carne? São os maus desejos do coração, né? Ou aquilo que nós cobiçamos. Por exemplo, Tiago também vai falar, continuando aqui, na epístola de Tiago, glória a Deus, você está no que a Bíblia diz. Esse é o programa de todas as quintas. continuando aqui no verso... Olha, ó. A partir do verso 14, no verso 15, ele diz: depois, havendo a concupiscência sendo concebida, dá luz ao pecado. Ó, o que é, então, os desejos da carne? É um mau desejo, ou uma concupiscência, uma cobiça, né? Sim. Por algo que, sendo concebido, sendo consumado, dá a luz ao pecado. É aquilo que nós chamamos de pecado consumado, né? Isso. É quando sai do campo da tentação, do desejo do coração para a prática, o ato consumado. Né? E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Tiago vai falar em capítulo 1, verso 15. Aí ele diz: não erreis, meus amados irmãos. Aí o verso 17 ele diz: agora toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e sombra de variação. Aí ele vai dizer que toda boa obra vem do Pai das luzes. Mas o que é os desejos da carne? Sim. É aquilo que nós somos inclinados. Como natureza pecaminosa de Adão, nós herdamos a inclinação natural para o pecado. Então é aquilo que nos atrai, né? Vamos lá, vamos tipificar, né? Os tipos de pecados, os desejos da carne. Tiago vai falar sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, né? Então, aquilo que nossos olhos desejam. Aí nós lemos a lei moral de Deus e vamos ver lá. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, né? Isso. Não adulterarás. Aí Jesus, ampliando o mandamento, diz assim, a lei diz, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar e desejar no seu coração adulterou. Então tudo isso que é pecado, que é transgressão da lei, e que nossa carne sente prazer, vontade, dizer que não são prazeres, estarei mentindo. Porque o próprio Tiago diz que a gente é tentado pelaquilo que nós desejamos, Sim. Aquilo que nos atrai. Mas o pecado sendo consumado gera a morte. Então, é um prazer momentâneo, instantâneo, mas que a longo prazo traz uma consequência de morte. Então, a gente vê que os desejos da carne são aquilo que nos atrai. Isso. E o que é esses desejos da carne? Os desejos da carne é aquilo que nós cobiçamos, desejamos. Dizer que o sexo não é prazeroso, né? Estaremos mentindo, mas dentro do padrão estabelecido por Deus. Né? Existe um padrão estabelecido para o sexo, dentro da legalidade, que é lá depois do casamento, com uma só mulher. A palavra de Deus nos instrui isso. O casamento monogâmico e tal. E quando foge desses padrões, e quando existe a perversão do coração, os maus desejos do coração, aí nós podemos caracterizar os desejos da carne.
podemos concluir que os desejos da carne é tudo aquilo que nós somos atraídos, que é contra a vontade de Deus. Dentro do padrão é bênção. Dentro do padrão estabelecido, dentro dos limites estabelecidos por Deus, é bênção de Deus. Mas agora, quando passa a ser pelo um desejo, por uma vontade, mesmo que desagrade a vontade de Deus, aí é onde eu estou vivendo ou sendo tentado pelos desejos da carne. Então, nós somos atraídos de várias maneiras. De várias maneiras. Existem várias. Alguns não são tão atraídos pela área sexual, que eu acabei de falar. Mas tem outra área, né? Mas, às vezes, são tentados em uma outra área. Né? Tem gente que é compulsiva em mentir. Verdade. Em roubar. Roubar alguma coisa alheia, né? Deu bobeira ali, ele capa, né? Então, tem vários tipos de desejos maus do coração do ser humano. Que tira da presença de Deus. Isso, e que desagrada a Deus, que não faz parte da vontade de Deus. Então, nós caracterizamos isso como os desejos da carne. Tudo aquilo que é contra os princípios bíblicos, que ao meu ponto de ver, é prazeroso. E eu sou atraído para isso. Uns não são atraídos para a droga, outros já são atraídos para a droga, né? Que tira ali da consciência, né? E a pessoa sai de si, mas para ele tem alguns segundos de prazer momentâneo, né? E que causa uma dependência, né? Então, nós vamos ver vários tipos de desejos da carne. E eu posso aqui resumir o que são os desejos da carne, como o Tiago fala, é tudo aquilo que nós somos atraídos, e na versão King James vai dizer, nós somos tentados pelo nosso mau desejo do coração. Então, os desejos da carne é o mau desejo do nosso coração, sendo por ele iludidos e arrastados. Então, os desejos da carne, eles têm o poder, quando são alimentados, e quando você vive segundo a carne, você é iludido, como eu disse, por um prazer momentâneo, mesmo que a consequência seja a morte, mas você é iludido e é arrastado, você não consegue dizer um não. Então, você não consegue dizer um não. Algumas pessoas dizem assim, ser crente... não pode isso, não pode aquilo. Não é que não possa, nós não precisamos. E nós conseguimos dizer um não para os desejos da carne. Diferente de quem vive segundo a carne. Quem vive segundo a carne, ele não tem mais o poder de dizer um não. Eu não quero, eu não posso. Às vezes eles vivem tanto em função disso que esperam chegar ao final de semana, à sexta-feira, para poder dizer eles serem felizes, né? Mas são felizes naquela festa, naquela euforia da carne, satisfazendo o desejo da carne. Quando passa disso, continua aquele vazio existencial. E nós não, nós somos felizes em Cristo. Nós não dependemos da nossa felicidade do dinheiro, dos prazeres, do sexo, das bebidas, da droga. Nós não dependemos disso para ser feliz. Então, os desejos da carne são esses maus desejos que nós somos atraídos, iludidos e arrastados, como diz Tiago. Já Paulo diz que todas essas coisas é lista, mas nem tudo nos convém, mais ou menos assim? Não é nesse sentido, nesse contexto de que todas essas coisas são listas. Ele diz assim, tudo me é permitido. Tudo é permitido, isso. Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Sim. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, nada vai me impedir de sair daqui, irmão Gildo, do estúdio e chegar, por exemplo, chegar num estabelecimento, num bar e pedir para colocar um copo de álcool. Ou sair daqui e ir para um site pornográfico, né? Sair daqui, chegar em casa, abrir meu celular, em vez de revisar a live, eu ir para um site pornográfico. Ou então eu sair daqui, não ir para minha casa e fazer qualquer coisa que desagrade a Deus. Nada disso Deus vai me impedir de fazer. Mas a minha consciência e o meu andar pelo Espírito, né, ou viver no Espírito, vai me impedir de fazer isso, porque não me convém. Né? Não convém ao cristão. Então, é nesse sentido que Paulo fala nesse texto aí. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Como o que eu for fazer de errado, Deus não vai descer do céu e vai me impedir de fazer. Ele não vai tomar um copo de cachaça da minha mão, ele não vai tomar o cigarro de maconha da minha mão, né? Ele não vai me impedir de ir para um hotel adulterar,
né? Deus não vai impedir. Tudo isso, Deus não impõe, dizendo assim, você não vai fazer e Deus vai ter uma intervenção e não vai deixar. Mas não me convém. É como se você tem liberdade para escolher. Pecar ou não pecar. Né? Obedecer ou desobedecer. Mas o que convém fazer? Aqueles que decidiram andar com Deus e viver para agradar a Deus, é guiado pelo Espírito. Então o Espírito vai acusar na minha consciência que eu não devo fazer. É verdade. Salomão também diz, falando para o jovem, né? Ele diz, jovem, faça aquilo que você quiser, mas lembre-se que de uma coisa você vai prestar conta. Você vai prestar conta, é isso aí. Então aqueles que são guiados pelo Espírito sabem que Deus não vai impedir dele fazer nada. Mas não convém a ele fazer, porque ele tem o poder de dizer não. Diferente de quem não tem o Espírito Santo, Diácono Gildo. Sim. Ele não tem o poder de escolher, de discernir, de escolher o errado ou o certo. Embora exista um padrão de moralidade, mesmo no ímpio, mas o ímpio, essas coisas... É normal. É normal. Para ele, às vezes ele faz e nem acha... Ele não tem esse senso de santidade ou de o Espírito Santo, né, que nos acusa, que testifica na nossa mente, que nos incomoda no convencimento do pecado, que é o papel do Espírito Santo. E aqueles que são guiados pelo Espírito, ele tem essa voz interior que fala dentro dele e diz, não pode, não faça. Então a responsabilidade de nós cristãos é bem mais... Porque a gente sabe isso, o que está fazendo. Mas há cristãos que resistem. Há como resistir à voz do Espírito e errar e pecar. E inclinar para o se inclinar para a carne. Por isso que Paulo vai dizer que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Não é que nós aceitamos Jesus e nos é arrancada a natureza carnal. Não, pelo contrário, nos é colocada a natureza espiritual. Em vez de uma natureza, que é a natureza do ímpio, que é inclinada só para o erro, só para o pecado, nós agora vamos ter duas naturezas. A que nós alimentarmos mais vai prevalecer. Se nós continuarmos alimentando mais a carne, nós vamos extinguir. A palavra de Deus vai falar, não apagues, não extingua o Espírito Santo. Não resista o Espírito Santo, então ele pode ser resistido, pode ser apagado da nossa vida. No momento em que nós decidimos alimentar mais a carne. Né? É como se você cria 2 cachorros e você deixa um com fome e alimenta só um. Aquele que você deixa com fome vai morrer de fome. É verdade. Da mesma forma, o Espírito e a carne, né? Quando você decide andar e viver pelo Espírito, o cachorro que você cria lá da carne, ele vai morrer de fome e você vai matando a carne. Então, o cristão, a diferença dele para o ímpio é essa, porque o ímpio só tem uma natureza natural, ele é inclinado para as coisas carnais. E ele não discerne. Por isso que muita gente acha que não está nem no erro, né? Você vai dizer, não faço nada de errado, não preciso de Jesus. Alguém que não foi convencido pela revelação do Cristo, que não foi convencido pelo Espírito Santo, ele vai dizer, não, ele acha que pode ser até salvo pelas obras, porque para ele não está pecando. É verdade. Né? Mas a diferença do crente, daquele que aceita Jesus, é que lhe é colocada a natureza espiritual. E a natureza espiritual nos dá poder, o Espírito Santo nos dá poder para subjugar a natureza carnal. E ela é subjugada e ela sobrepõe quando você alimenta ela. Por isso ele diz assim, o Espírito está pronto e a carne é fraca. Porque o Espírito, se nós fortalecemos ele, nós conseguimos subjugar, guardar os mandamentos, obedecer à lei de Deus e não andar segundo a carne, satisfazendo nossos desejos pecaminosos. O irmão Ed Vils, ou a irmã Raquel, ela diz que é uma luta violenta dentro da gente. Isso mesmo. Verdade, viu? Isso mesmo. Não nos é arrancado. Mesmo quando nós experimentamos o novo nascimento, nós nascemos para uma natureza espiritual. É implantada em nós uma natureza espiritual. Agora nós conseguimos discernir as coisas do Espírito. Aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. A palavra de Deus vai dizer isso. E Jesus manda Nicodemos o quê? Nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Então nós já nascemos com o nascimento. Todo mundo vai, no seu nascimento, vai nascer o quê? Na carne. Porque é o nascimento natural, é o nascimento carnal. Todo ser nascido de Adão é carnal, é o nascimento da carne, que ele vai falar para Nicodemos. Nicodemos, necessário é nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne. Então você só experimentou o primeiro nascimento
Nicodemos, Jesus está dizendo para ele. Agora eu te digo que existe um nascimento da água e do Espírito. Aí sim, quando nós nascemos do Espírito, nós temos a natureza espiritual que nos dá poder para subjugar a natureza carnal. Glória a Deus. Não que ela seja arrancada de nós quando nós experimentamos o novo nascimento ou a regeneração. Pelo contrário. Ela agora nós temos uma outra natureza que nós vamos viver por ela, pelo novo nascimento e novidade de vida, e ela vai subjugar, dominar a antiga natureza. Porque o ímpio, ou então quem é nascido da carne, quem não experimentou o nascimento espiritual, ele não consegue subjugar a natureza carnal. Ele não vai conseguir obedecer à lei, não vai conseguir cumprir os mandamentos, ele não vai conseguir se santificar, se ele não tiver o Espírito Santo, não tiver nascido de novo, ou nascer da água e do Espírito. É verdade. Louvado seja Deus. Deixa eu mandar aqui um abraço para o nosso querido irmão Gilmar Dolovete, aqui conectado com a gente. Ele é lá de Tacaruçu, isso, né? Que estado é Mato Grosso, também conectado com a gente. Também o nosso irmão Júlio César, aqui pertinho, né? Ali na IAP Horizonte. Um abraço especial. Diácono Daniel também está aqui conectado com a gente. Um abraço, glória a Deus, irmão. a paz, meu irmão. Seja bem-vindo. José Rodrigues também aqui conectado com a gente. Um abraço todo especial, meu irmão. Eunice Bandeira aqui. Ela diz boa noite, irmãos. Na paz do Senhor Jesus. Boa noite, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Você que está chegando aí, compartilha o nosso programa. Pastor Jonas, vimos um pouco sobre andar na carne, né? Agora vamos ver o que é andar ou viver no Espírito, Pastor Jonas. É bem diferente, né? De uma pergunta para outra. O verso 18 responde Sim. muito bem. Dá uma fechada. Para quem chegou aí e não acompanha o texto, nós estamos lendo Gálatas capítulo 5, do verso 16 até o 18. Esses 3 versículos, eles descrevem muito bem tudo aquilo que a gente vai falar aqui. O verso 17 vai dizer que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Olha aqui, Sim. Nós nunca fazemos o que nós queremos. Por quê? Se nós fazemos a vontade da carne, nós estamos fazendo a vontade de quem? Do inimigo das nossas almas. É verdade. Porque ele fez o quê? Ele que induziu Eva e Adão pecarem. Sim. Então o pecado não é a nossa vontade. Nós estamos sendo o quê? Escravizados pelo pecado. O pecado está nos dominando para o quê? Para fazermos a vontade de Satanás. Então ele diz assim, olha, um cobiça contra o outro para não fazer o que quereis. Então, quando nós somos influenciados pelos nossos desejos pecaminosos, pela nossa carne, nós estamos fazendo a vontade do inimigo, que é qual? Desagradar a Deus, desobedecer a Deus. Ele é o pai da rebeldia. Ele é rebelde. Ele é rebelde desde o início, ele nunca se firmou na verdade, a palavra de Deus diz isso. E ele foi o primeiro a desobedecer a Deus. Então, toda vida que nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos o quê? Fazendo a vontade da carne, consequentemente fazendo a vontade de Satanás. Porque ele viu o quê? Para roubar, matar e destruir. Ele quer que nós venhamos ser destruídos, ele é inimigo das nossas almas, ele quer levar o ser humano à destruição. Porque ele sabe que o seu fim está próximo, ele já está sentenciado à sua destruição, à sua morte, ele quer levar o máximo com ele, né, para a destruição. É verdade. Então, quando o texto diz que o Espírito cobiça contra a carne contra o Espírito, um se opondo ao outro para que nós não façamos o que nós queremos, ele está dizendo que se nós fazemos a vontade da carne, fazemos a vontade de Satanás. E se nós fazemos a vontade do Espírito, estamos o quê? Fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Sim, é verdade. E então, cadê a nossa vontade, né? Aí entra na questão, se a gente for entrar fundo aqui, do livre-arbítrio, e outras pessoas vão dizer, não existe livre-arbítrio, outro vai dizer, existe livre-arbítrio, ou então outros vão resumir dizendo que livre-arbítrio só existiu para Adão e Eva, né, que tinham não tinham influência do pecado sobre as suas vidas, então eles poderiam escolher obedecer a Deus. Agora o ser humano não consegue porque todo ser nascido de Adão é pecaminoso, então só existe o direito de escolha. Então é uma questão, é um embate teológico. Só esse versículo aqui nós entramos num debate teológico muito profundo. Mas o que o texto em miúdos, resumido, está querendo nos dizer? Ele está querendo nos dizer que quando nós fazemos a vontade da nossa carne, nós estamos
desagradando a Deus e fazendo a vontade de Satanás. E quando nós satisfazemos o Espírito, andando no Espírito, né, alimentando a natureza nova que nos é implantada, a espiritual, nós estamos o quê? Agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, tirando o embate teológico aí, nós vemos que no verso 18 ele responde essa pergunta, irmão Júlio. Sim. Ele diz aqui, ó, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da condenação da lei. Então, o que é andar em Espírito? É andar em obediência. É não ser condenado pela lei. Verdade. Então, é obedecer os mandamentos de Deus. É obedecer a palavra de Deus. Porque no momento em que eu estou sendo condenado pela lei, eu não estou andando em Espírito. Porque o Espírito me dá autoridade para subjugar a minha natureza da carne. E então eu posso obedecer a Deus os seus mandamentos. E pelo Espírito Santo e pela natureza espiritual que nos é implantada, nós entramos no processo de santificação até a glorificação, que é o último processo da salvação, da redenção do ser humano. Que a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, sem obedecer a palavra, sem obedecer os mandamentos de Deus. Então, por isso, no verso 18 ele diz, resumindo aqui a pergunta, que é Sim. o que é andar em Espírito, né? Se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que é andar em Espírito? É não satisfazer as vontades da nossa carne. E o que é a vontade da nossa carne? É tudo aquilo que desagrada a vontade de Deus, a quebra dos mandamentos, né, da lei de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Deixa aqui o nosso querido irmão Gilberto, ele é de Mato Grosso do Sul. E a nossa querida irmã Eunice Bandeira, ela diz, eu sou de Americana, no estado de São Paulo. Um abraço, minha irmã. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Também está conectado conosco aqui o nosso querido diácono Fidelcino Ferreira. Ele diz que é lá da IAP de Guaíras. Guaíras fica onde, meu querido? Rapaz, meus queridos. Pai do Senhor. Deixa eu ver mais aqui quem está conectado com a gente. Nosso querido irmão Gilmar, ele diz... Pastor sábio, oh, glórias. Glória a Deus, meu irmão. Obrigado, meu irmão. É bom vocês sempre conectados com a gente, nos ajuda a fazer o programa, né? Se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta aí, acrescenta, né? Nos ajuda a fazer o programa, né, Pastor Isso Jonas? mesmo. Se tem algo que você vivenciou também, acrescenta aí pra gente. Vamos fazer o programa junto nessa noite. Pastor Jonas, essa pergunta é pertinente. Tem como, pastor, eu ser um cristão e viver na carne, pastor? Me diga aí se tem como eu viver assim. Cristão, né? Eu vou Crente. deixar com que a Bíblia responda isso, tá Sim, bom? isso. O que a Bíblia diz sobre isso, né? Vamos ver. A Vamos ver o que diz. Raquel diz que Guaíra é no estado do Paraná. Obrigado, minha irmã, pela sua força. Ou seja, ou é nosso querido irmão Edivils ou é a nossa querida irmã Raquel. Mas está tudo em casa, em o nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Sim, pastor Jonas, a Bíblia responde, né? Isso. Se tem como eu ser um cristão, Com ser um certeza. crente, mas eu viver na carne. Louvado seja Deus. Um abraço para você, meu irmão, que estão chegando aí agora. Deus abençoe a sua vida grandiosamente, em o nome maravilhoso de Jesus. Só lembrando, Vamos lá? fica à vontade. Tem como cristão ser carnal? A Bíblia responde, né? Quem ser diz crente, aqui... mas viver na carne ou ser carnal. Nós vemos o apóstolo Paulo exortar várias vezes Sim. cristãos em suas cartas, dizendo, chamando eles de carnais, né? E em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 17, quando trata da ceia do Senhor, Sim. que é um banquete espiritual, nós vemos os cristãos de Corinto fazendo da ceia do Senhor uma festa carnal. Pastor? Fazendo de uma festa carnal. Você vai ver o apóstolo Paulo no capítulo 11, verso 17, dizendo o seguinte, ó. Nisto, porém, que vou dizer para vocês, não vos louvo, não vos elogio,
porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha aqui, os cristãos estavam se reunindo não para melhorar. Corinto? Lá em Corinto, nos cristãos de Corinto. Não para melhorar, mas para ficar pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, olha, na igreja, Opa, era cristão, hein? há entre vós dissensões ou divisões, né, partidarismo. Nisto eu creio. Ele acreditou, porque ele conhecia os irmãos de Corinto. Quando falaram para ele, ele disse que acreditou no que falaram, que estava acontecendo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, olha aí. Dentre os crentes tem os sinceros e os que não são sinceros. Né? Aí vamos ver. No verso 20 ele diz: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Opa. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro se embriaga. Olha aqui o que ele estava fazendo. Estava se reunindo na igreja para comer a ceia de Cristo, para participar do pão, do corpo e do sangue de Cristo, do vinho. Mas estavam se dividindo com divisões, porque os mais ricos sentavam mais perto da mesa e começava aquele banquete, comiam primeiro antes dos outros, e quando chegava as famílias mais pobres na ceia lá para comer a sua parte, não tinha mais, porque eles já tinham comido, enchido a pança e se embriagado. E nós sabemos que Deus fez dessa cerimônia uma cerimônia espiritual. Aí ele diz no verso 22, olha, não tendes porventura casa para comer ou para beber? Opa. Olha que como ele sentou a cajadada, né? Comendo na igreja. Eu imagino o tom de Paulo falando isso, né? Eu tô lendo aqui, mas eu imagino Paulo dizendo assim, ó. Paulo tá, eu imagino o tom de Paulo aqui falando: ou vocês desprezam a igreja de Deus, envergonham os que não têm nada, comendo, né? O que eu vos direi? Eu vou elogiar vocês por isso? Nisto eu não elogio vocês. No verso 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aí ele começa a dizer sobre a ceia de Cristo, como era a maneira certa, né, de se portar na ceia de Cristo. Aí ele vai dizer: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí ele diz assim: olha, é por causa dessas coisas, no verso 30, que há muitos doentes e muitos que dormem, estão desapercebidos entre vocês. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Olha que palavras fortes, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então ele está dizendo assim, ó, se eu repreendo vocês agora, é para que vocês não sejam condenados no futuro, para que vocês não sejam condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então ele está tratando aqui sobre a ceia do Senhor que os cristãos estavam fazendo uma festa carnal. Então olha aqui como tem como o crente estar na igreja e andar na carne. Não tem como estar em Cristo e viver na carne. Tá. Né? Mas está na igreja tem. Está na igreja. Ser cristão. Tem. É aquele famoso jargão que a gente diz, é o irmão cru. Né? Eita Deus. É o que está na carne, o irmão está na carne, está só o sangue, né? Tem uma pergunta aqui para você, nosso querido irmão. Aí, só mais um momento, olha que os cristãos de Corinto estavam tão no nível hard assim de carnalidade, que até sobre os dons espirituais, no capítulo 12, Paulo começa, tem que exortar. Eita Deus. Aí ele diz, agora eu vou falar para vocês sobre os dons espirituais. Se está tendo essa desordem toda na ceia, imagine no culto. É verdade. No culto da semana, do final de semana. Ele diz assim, olha, acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, ou que vocês sejam meninos, né? Vós sabeis que era gentios, levaram tal. Aí ele começa a dizer, falar sobre a desordem, né? Nos dons, olha, tem gente aí que está falando em dom de línguas, atrapalhando quem está ministrando. Quando quem estiver ministrando, o dom de línguas se cale, né? Se controle e tal, um de cada vez, né? E tal. E começa a organizar, porque alguns estavam querendo se promover através dos dons, até os dons espirituais. Quando você não usa da maneira correta para a edificação mútua da igreja, você está usando para a sua própria satisfação pessoal, para o seu próprio egoísmo, né? Então você está usando na carne.
Sim, senhor. Então ele diz, olha, a edificação é para ser mútua, todos têm que ser edificados, né? E aí ele vai falar sobre o dom de línguas. O dom de línguas, quem fala, edifica a si próprio, aí vai dizer que o dom de profecia, né? E o dom da palavra edifica toda a igreja, né? E bom que tenha alguém para discernir, quando alguém falar em línguas, que alguém tenha um dom de discernimento, para que toda a igreja seja edificada. Então ele vai começar a exortar sobre a organização do culto com os dons espirituais. Amém, amém. Ficou bem explicado, né? Se tem como... Tem como. Tem como o crente viver dentro da igreja e ser carnal. Ser carnal, não ser transformado, não passar pelo... Uhum. E só para confirmar isso, em 1 Coríntios, eu até esses dias ministrei sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14, olha o que Paulo vai dizer. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, todos logo morreram. Mas eu quero aqui o versículo 16, que diz assim, ó, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, depois que nós experimentamos o nascimento, né, em Cristo. Novo nascimento, o nascimento espiritual. E ainda que tenhamos conhecido Cristo antes desse nascimento, agora, contudo, já não conhecemos mais deste modo. Olha, ele diz, não conhecemos ninguém segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo ainda na carne, nós não conhecemos mais desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, olha aqui. Uma pessoa transformada, que está em Cristo, ela deixa as coisas velhas no passado. Ela deixa a antiga vida no passado. Ela abandona as práticas pecaminosas e vive uma vida nova. Glória a Deus. Deixa eu fazer aqui a pergunta do nosso querido Moura de Vils. Ele diz assim: aquele que for morno, o irmão que está em cima do muro, vai acontecer o que com ele, pastor Jonas? Eita, meu irmão. Então vamos lá. Aquele que não é carne nem peixe, sim, né? É o que não é carnal, sim, mas também não é espiritual, né? É morno, né? Vamos lá, vou tentar entender aqui a analogia. Ele nem é carnal, ele nem está desviado, né? Mas também nem busca ser um cristão sincero, espiritual. É aquele meia boca, né? Que chama. Sabe o que é que a palavra de Deus vai falar em Apocalipse, lá para uma das cartas às igrejas lá da Ásia, né? Mas que aquela carta das igrejas da Ásia em Apocalipse, quando chama 7 igrejas, 7 significa plenitude, totalidade, é para todas as igrejas de todos os tempos, de todas as épocas. Então sabe o que é que Jesus e a palavra de Deus em Apocalipse diz para os mornos de hoje? Sim, vamos lá, para os mornos. Que existem muitos, não é poucos, né? Ele diz assim, olha, vomitar-te-ei. Eita Deus. Se não se arrepender, né? Se não se arrepender, não voltar às boas obras, o Senhor diz, estou a ponto de vomitar-te. Então é perigoso, irmãos. São aqueles que naquele grande dia, o Senhor que vão chegar para o Senhor e vão até dar desculpas. Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, fizemos prodígios, sinais, maravilhas. Mas não nasceram de novo, como eu falei aqui, não viraram nova criatura, não abandonaram o pecado de vez, ficaram ali flertando com o mundo, nem usufruíram das bênçãos celestiais no presente, né, na sua vida com Deus, e também nem usufruíram do mundo, porque estava ali, ó, meu termo, morno, como nosso irmão falou. Aí o que é que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço. Olha aqui. É isso não que tiveram, vai acontecer com o morno. Não conhecer, quando Jesus fala não vos conheço, é porque não tiveram um relacionamento íntimo com Deus, com Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos chama para um relacionamento de amigo. Ele diz, eu não vos chamo de servo, mas de amigo. Sim. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, porém eu tenho vos revelado o que vou fazer. Então ele nos chama para um relacionamento íntimo, mais profundo. Conhecer a Cristo segundo a carne aqui, é ouvir falar sobre Jesus. Por isso que o texto vai dizer aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, que nós não conhecemos mais Cristo segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido segundo a carne, nós não conhecemos mais segundo a carne. Porque agora nós nascemos espiritualmente. Aí, nós passamos a conhecer a Cristo pela revelação, pelo convencimento do Espírito Santo, e nascemos para uma vida espiritual. Mas conhecer segundo a carne, por exemplo, tem Judas, que teve 3 anos e meio com o melhor pastor, com o melhor mestre, andou com Jesus, conhecia Jesus.
mas era um conhecimento segundo a carne, que não resulta numa transformação que leva a uma nova vida. Até porque João vai dizer, sabe o que, Diácono Gildo? Sim. Que Judas era ladrão. Não é que ele errou como Pedro, ele errou. Pedro errou, todo mundo pode errar. Não é que ele tenha traído Jesus e foi, tudo bem, Judas ele traiu Jesus, todo mundo comete um equívoco, Pedro não negou. Mas, diferentemente de Pedro, Pedro estava buscando uma transformação todos os dias. Ele era pouco explosivo, movido pelas emoções, mas Jesus foi trabalhando isso nele. Agora, Judas não. Judas ele estava com a bolsa, e em João vai dizer que, lá aquele episódio, né, do guento, né, que a mulher derrama o guento nos pés de Jesus, e começa a enxugar os cabelos, aí Judas vai dizer assim, ó, rapaz, essa mulher estragando esse perfume aí, passa, né, olha aí nos pés do mestre. Por que ela não vendeu e não deu aos pobres? Aí o João vai dizer, olha no Evangelho de João, João vai dizer assim, ele não disse aquilo porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão e desviava todo o dinheiro que caía na bolsa. Ele queria que vendesse para ele poder fazer o caixa 2, né? Ele era uma espécie ele era o tesoureiro né? de Jesus. Aí ele disse logo assim, me dá, a bolsa é minha, eu vou ficar aqui. Por quê? Porque ele era ladrão e ele queria desviar o dinheiro. Então ele conhecia, ele ouviu os melhores sermões dessa terra, ele ouviu o sermão do monte. Ele estava quando Jesus ressuscitou Lázaro, morto 4 dias. Estava quando Jesus curou 10 leprosos. Ele estava quando Jesus andou sobre o mar. Ele estava quando Jesus acalmou a tempestade. Ele estava quando Jesus multiplicou pães e peixe. Ele estava ouvindo as parábolas de Jesus Cristo. Ele conhecia Jesus segundo a carne. Mesmo assim, nunca experimentou uma transformação. Então, há muitos que conhecem Cristo segundo a carne. Assim, conhecem, eles ouvem falar das experiências que Jesus é Salvador, até reconhecem que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, mas não experimentam uma transformação, porque ele diz assim que alguém já está em Cristo, nova criatura é. Né? Assim que alguém já está em Cristo, nova criatura é. Judas é um exemplo disso, os irmãos de Jesus, o próprio Tiago, que nós lemos a epístola dele, sim, ele não cria no ministério do irmão dele, Jesus Cristo. Tem uma passagem nos evangelhos que vai dizer que Tiago e os irmãos dele, né, Judas também, que é o Judas, irmão de Jesus, sim, o escritor da epístola de Judas, não o Judas Iscariotes que traiu Jesus. Ele e os irmãos dele pegaram Jesus, disseram assim, vamos pegar, vamos prender, porque ele está fora de si, está louco. Aí o texto vai dizer, porque nem os irmãos acreditavam que ele era o Senhor. Você vê isso muito claro nos evangelhos, você não vê um relato de Maria e os irmãos de Jesus. Só Maria acompanhava o ministério de Jesus Cristo. Embora eles tivessem sido criados com Jesus, embora eles tiveram ouvido falar de como foi o nascimento de Jesus, que Maria foi envolvida pelo Espírito Santo, seu pai José contou como foi ali o nascimento de Jesus Cristo, mesmo assim eles não acreditaram. Eles conheciam Jesus fisicamente. Eles conheciam Jesus como eu conheço você, Diácono Gildo. Mas não tinha intimidade, não tinha conhecimento assim profundo espiritual. Eles tinham assim conhecimento assim, como nós dois. Você conhece o Gildo? Conheço, eu falo com o Gildo. Tá. Mas não tem intimidade. Quem tem intimidade com você é seus filhos, sua esposa que convive com você. E mesmo eles sendo criados com Jesus Cristo, Tiago não tinha ainda experimentado esse processo de conhecer Cristo agora pela revelação. Mas quando Jesus ressurreto aparece para ele, que até Paulo vai descrever aqui em 1, eu acho que é ainda em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que ele apareceu para Tiago. A Bíblia não descreve muito bem como foi essa aparição, mas pela transformação de Tiago, mudou a vida dele. E Tiago, com certeza, foi uma daquelas 500 testemunhas que viram Jesus subindo ao céu, que ele viu Jesus ressurreto. Tiago, mesmo não crendo antes de ver Jesus ressurreto, ele, depois que vê Jesus ressurreto, Paulo vai dizer que ele era uma das colunas da igreja, citando ele antes de Pedro e João. Ele diz assim, eu fui lá, passei 15 dias com Pedro, depois não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor Jesus. E depois
Tiago, Pedro e João faz ali uma decisão para que eles fiquem pregando para os da circuncisão, que eram os judeus, e enviem Paulo e Barnabé para pregar para os gentios. Olha aí a influência que Tiago ganhou na igreja primitiva. E olha, pela escrita da epístola de Tiago aqui, você vê a transformação na vida dele, porque ele tem muita autoridade para falar aqui, para exortar, para dizer. Foi uma transformação genuína. Então é como diz, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Judas nunca experimentou isso, embora passou 3 anos e meio com o melhor mestre, com o melhor pastor que existiu, mas não viveu uma transformação. João vai dizer que ele sempre foi ladrão. Viveu sempre em cima do muro. Ele foi ladrão. Ele estava com Jesus, mas continuou sendo ladrão, e no final da sua trajetória aqui nessa terra, ele ainda traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, né? O homem gostava de dinheiro, né? Aí a palavra de Deus diz assim, ó, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, né? Então, o coração de Judas estava no dinheiro. Ele era ladrão, cobiçava. Tanto é que até as contribuições para as viagens missionárias de Jesus e a sua turma ali, os missionários, ele desviava, né? Era terrível. João disse que o dinheiro que caía na bolsa, ele tirava. Meu Deus. Um abraço para o nosso querido irmão Danilo Vieira, aqui conectado com a gente, nosso querido Danilo. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Grandiosamente, Pastor Jonas, nosso querido irmão Danilo, aqui conectado com a gente. Vamos lá, continuando. A irmã aquela diz, duras palavras então vão receber. É verdade, né? Vão receber aqueles que não se decidir, né, Pastor Jonas? Com certeza. Aqueles que continuarem em cima do muro, ou seja, os mornos, né? Isso mesmo. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. O texto que o irmão citou aí, sobre os mornos, está lá na carta às 7 igrejas. Pode ir fazendo a pergunta que eu vou achar ele aqui. Pronto. Eu queria só que você definisse o carnal. Defina aí, Pastor Jonas, o carnal pra gente. Defina aí o que é um carnal. Glória a Deus, você que está Eu acho que é Laodiceia, na igreja de Laodiceia. Vai falar sobre os mornos, né? Os mornos, né? Peraí. Não. Eu acho que mais ou menos sobre aí. Na igreja de Laodiceia mesmo, é uma das mais difíceis, né, Pastor Jonas? É a igreja de Laodiceia. Eu acho que é a igreja de Laodiceia mesmo. Ele falou aqui, ó, Moura de Vils. Quem dera, né? O texto diz assim, ó, quem dera fosses frio ou quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te, né? Aleluia, verdade. Aí vamos ler aqui o que era a igreja de Laodiceia, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, ao pastor, ao líder da igreja, né? Verdade. Aqui quem fala é a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Deras fosse frio ou quente, né? Verso 15. 16 diz assim, ó, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, né? Ele vai falar arrependimento. Então eles estavam em pecado, né? Arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, Jesus estava fora dessa igreja. Essa igreja tinha botado Jesus para fora. Estavam mais preocupados com seus assentos luxuosos, com sua riqueza. Era uma igreja rica que estava na grande capital, né, Laodiceia, onde o comércio ali era muito forte. Eles tinham bastante prosperidade, riqueza. E Jesus estava aqui do lado de fora, dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se ainda tem alguém aí que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu com ele entrarei, ele comigo. Aleluia. Mas antes de Jesus dizer, estou à porta e bato, ele diz, arrependa-te, né? Porque eles estavam em pecado, estavam pondo as suas riquezas em primeiro lugar, e dizendo, rico, está abastecido, eu estou e nada tenho falta. Aí diz, o próprio Senhor Jesus vai dizer, peço que compre ouro refinado no fogo e roupas brancas para que não veja a tua nudez, né? Então, é nesse contexto aqui da igreja de Laodiceia, essa carta, né,
dizendo que porque és morno, vomitar-te-ei. Glória a Deus. Um abraço aqui para nossa querida Josefa Santos conectada com a gente, chegando agora. Pois, pastor Jonas, tome a sua água aí e defina o que é um carnal, meu pastor. Não Bom, esqueci, hein? Então, o carnal, vou voltar aqui para o texto que eu li no início. Sim. O carnal tem aqui em Gálatas, capítulo, eu acredito que é no mesmo capítulo, que vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Sim. Aí você vai ver nas obras da carne, em Gálatas, deixa eu achar aqui. Vai falar aqui, nos próximos versículos, né? Vai falar sobre as obras da carne. Então você quer ver o que é alguém carnal? Sim. Olha as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas. Ou então, olha aqui, as obras da carne são manifestas. Então, o cristão carnal é aquele que deixa transparecer essas obras. É aqueles que na sua vida essas obras aparecem, que elas são manifestas. Olha aqui, ó. As quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, até comer demais, né? E coisas semelhantes a estas, acerca do quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas obras aqui estão relacionadas à vida de alguém carnal. Se você tem esses atributos, se você aqui está falando sobre as obras da carne, né? As obras da carne são manifestas. Então, se você pratica estas coisas, você é um carnal. Você é um carnal. Quem diz isso é a palavra de Deus. Não, né? É o pastor Jonas. Não é eu, estou deixando a Bíblia responder, né? A Bíblia que diz, né? É. Louvado seja Deus. Estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa, apenas 5 minutos. Vamos lá, vamos terminar o nosso programa, mas tem ainda a última pergunta. Você definiu o carnal, né? Uhum. Agora vamos lá definir o que é ser um crente espiritual, pastor Jonas, uma pessoa espiritual. Então vamos lá. Já como a gente disse aqui... Falamos do carnal, né? Nós falamos do carnal. Se a gente continuar, nós lemos aqui, ó, do verso... Nós passamos as primeiras perguntas dentro do verso 16, 17 e 18. Sim. Nessas últimas agora nós falamos sobre 19, que são as obras da carne, 20 e 21. E para concluir, a resposta está aqui, nos próximos versículos. Né? Mas o fruto do Espírito é... Então, o que é alguém espiritual? É quem manifesta os frutos do Espírito e não manifesta as obras da carne. Uhum. Então, vamos lá. Se o carnal é quem vive nas obras da carne ou manifesta na sua vida as obras da carne, o espiritual é o contrário. Ele manifesta os frutos do Espírito. Que são? Que são que? Amor, felicidade, paz de espírito, longanimidade, demora a irar-se, né? Uhum. É longânimo. Né? Benigno, ele age com bondade. Tem fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências ou desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, olha aqui, o que a Bíblia deixa, esses 3 versículos, né, responde muito bem. O que é andar em espírito? Uhum. É manifestar os frutos do Espírito. Né? É viver, conhecer Cristo pela revelação, não segundo a carne, não por experiências dos outros, ou pelo curso de teologia, ou pelo que ouviu falar. Conhecer Cristo não está dentro da escola sabatina. Conhecer a Cristo não está dentro dos cultos que você frequenta, pode ser até desde criança, desde seu nascimento. Conhecer a Cristo não é simplesmente ouvir falar de Jesus ou ler a Bíblia e conhecer a sua obra salvífica ou salvador. Conhecer a Cristo segundo o Espírito é experimentar um novo nascimento, uma regeneração, uma transformação de vida, uma mudança de mente. Então, nascer da água e do Espírito que Jesus fala para Nicodemos, passar pelo processo de conversão e regeneração, convencido pela fé em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, de que Jesus é não somente Senhor, mas Salvador, porque até Satanás sabe que ele é Senhor. Uhum. Não, perdão, que ele é Salvador, né? Mas que ele é também Senhor. Uhum.
né? Ele sabe, né? Até o inimigo sabe que ele tem poder de salvar. Por isso que ele quer nos destruir, para que nós não sejamos salvos. Mas ele não reconhece Cristo como o Senhor. E há muitos até que dizem, eu sei que Cristo salva e tal, mas não tem ele como seu Senhor, então não adianta. Não adianta, a gente tem que ter um relacionamento de servo, de amigo com Cristo, né? É viver um novo nascimento, que diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí ele diz assim, ó, se vivemos em espírito, no verso 25, andemos em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então aqui a gente conclui que andar em espírito é manifestar os frutos do espírito, é experimentar um novo nascimento, uma conversão e regeneração, né? E ter Jesus não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Glória a Deus. Não adianta eu dizer que Jesus é Salvador e eu não obedecer. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Aquele que faz a minha vontade, né? Porque ele é Senhor. Esse é o que me ama de verdade. Então, nosso amor com Cristo está relacionado com nossa obediência e com nossa maneira de andar e de viver e tratar as pessoas. Um abraço aqui para o nosso querido pastor Elson Ferreira. Pastor Elson, eu acho que é de Coroá, acho que é do Paraná. Ele fala assim, o evangelho confronta as obras malignas, faz o homem e a mulher entender que tem que mudar. Essa mudança vem através do arrependimento. É isso, né, pastor Jonas? Isso mesmo, meu irmão. Belas palavras. Verdade. Obrigado por contribuir com o nosso programa e pelo seu comentário. A irmã Raquel, ela diz, temos que perdoar e ir para casa sem irar, sem mágoa. É isso também, né, pastor Jonas? É verdade. Tem um texto lá, ireis, mas não pequeis, né? Isso mesmo. Temos que... Pode até a ira chegar, mas a mágoa não pode chegar, como nossa irmã comentou, né? Nós podemos até se irritar, irar por um momento, né? Mas não pecar por isso, né? Mas deixa eu lhe perguntar, tem como a gente se irar e não pecar, pastor? Eu acredito que sim, porque tem aquela ira de indignação. Isso. De indignação por uma injustiça. Verdade. Por exemplo, quando você vê uma injustiça, vamos lá citar um exemplo aqui, que todo mundo se ira. Quando você ouve um noticiário, abre a televisão que teve um estupro de vulnerável. Sim. Você se ira, né? Você se ira ali porque é natural do ser humano. E bem-aventurados que têm o quê? Sede de justiça. Isso. Então, mesmo que nossa justiça seja falha, nós temos um pouco de noção do que é justiça, do que é injustiça. E há uma ira, como a ira, não, a ira de Deus também tem ira, mas uma ira santa, diferente da nossa. Só que tem como nós irarmos e não pecarmos por isso. Pecar seria eu irar, desejar, por exemplo, a morte daquele ser humano sem que ele tenha oportunidade de salvação, por exemplo. Aí eu acredito que já não seria bom para nós cristãos, né? Ou irar a ponto de fazer justiça com as próprias mãos. Isso. Por exemplo. Pode acontecer, né? De acontecer com um parente ou com um conhecido nosso, e vai lá pessoas e faz justiça com a própria mão, mata aquela pessoa, né? Então, essa ira aí, né? A não ser que seja em legítima defesa, porque eu concordo com a lei da legítima defesa. Por exemplo, a pessoa vai fazer alguma coisa com um familiar, e naquele momento, para defender sua família, a palavra de Deus diz, né? Não terás o sangue por culpado. Aí sim, mas eu estou dizendo, há momentos que tem como irar e não pecar, e há momentos que tem como irar e pecar. Isso. Louvado seja Deus. Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. É 1 hora de programa já. Saímos um pouquinho aqui do contexto no final, mas foi para... Não, deu tudo certo. Né? Foi para a gente melhorar a compreensão, né, sobre esse assunto. Verdade. Já estamos com 1 hora e 6 minutos de programa. Vamos concluir, né, pastor Jonas? O assunto hoje foi bom. A gente falou sobre carne versus
espírito, né? Um conflito todos os dias, né, pastor Isso. Jonas? Pronto. E isso que nós falamos aqui no final, perdão meu aqui, eu errei. Nós estamos dentro do contexto, né? Porque Estamos. também a ira tá Esse aqui, conflito. tá aí, tá dentro das Da obras da carne. carne. Isso. Então, quando eu iro e peco, faço justiça com as próprias mãos, né? Eu guardo a mágoa, deixo o sol se pôr sobre a mágoa e fico remoendo aquilo ali. Então, eu estou fazendo a obra da carne. Tá aqui, ó. Inimizades, né? Aí vamos ver, cadê? Pelejas, homicídios, tá tudo aqui dentro das obras da carne. Uhum. Cadê? Hum, é isso mesmo, a ira causa essas coisas, né? Então, quando a ira Isso mesmo. parte para essas outras extremos, né? Aí se torna pecado. Por isso a palavra de Deus diz: ireis, mas não pequeis. Glória a Deus. Vamos orar, pastor Jonas? Vamos Agradecer sim. a Deus por mais um programa concluído, né? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e somos gratos também pela sua participação aí até o Com final. certeza. Amém, Vamos pastor orar? Jonas. Amém. Senhor Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar junto com nossos irmãos, compartilhando da tua palavra, falando do teu amor, falando da tua revelação escrita, Senhor, para nós, Senhor. A tua voz, a tua boca aqui nessa Obrigado, terra Senhor. é a tua palavra, Senhor. Então, nós somos gratos pela iluminação que o Espírito Santo tem dado para entendermos as verdades, Senhor, que estão registradas nesse sagrado livro, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor ilumine a mente de cada participante, de cada um que participou dessa live, que todos tenham o desejo de crescer na graça e no conhecimento de Deus todos os dias, e que nós venhamos perseverar até o fim, Senhor, andando em Espírito, sendo guiados pelo Teu Espírito, como o Senhor levou o profeta naquele rio e disse a ele: anda tantos metros, e ele anda, a água deu no joelho, ele anda mais tantos metros, a água deu na cintura, anda mais tantos metros, a água deu nos lombos, até que ele andou tanto na presença ali, pelaquela água, o rio, que o Senhor disse que o Senhor é esse rio, que ele andou tanto que não colocou mais os pés no chão, e o rio é quem o conduzia. Então, ser guiado pelo Espírito é ser guiado por esse rio, não ter mais o controle das nossas vidas, porque a nossa vida pertence a Ti, e Tu nos conduz, Senhor, na medida do que nós entramos nesse rio e deixamos ser conduzido, guiado, Senhor, pelo Teu Espírito. Que assim seja a nossa vida, Senhor. Que assim seja, Senhor, nossos sonhos, nossos projetos estejam todos direcionados pelo Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço, Senhor. Para mim, para o diácono Gildo, para todos aqueles que estão nos assistindo, que irão nos assistir, porque a live vai ficar gravada, que sejam guiados pelo Teu Espírito. E se nós formos guiados, como diz no verso 16 do capítulo 5 de Gálatas, se nós somos guiados pelo Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Então nos conserva assim na Tua presença, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amém. Nosso querido irmão Gilmar diz, pastor Jonas, que Deus abençoe a todos vocês e que Deus continue te usando com entendimento bíblico. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Obrigadão e a paz de Cristo. Irmão Gilmar. Gente, um abraço para você que ficou conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Somos gratos demais pela sua companhia, porque sempre eu falo para o pastor Jonas, se não fosse vocês, né, pastor Jonas, não aconteceria o programa. Em nome de Jesus. Somos gratos demais pela sua companhia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Grandiosamente. Em nome santo de Jesus. Fique todo na paz do Senhor. E até a nossa próxima quinta, né, pastor Jonas, aqui. A partir das 8h30, né? A partir das 8h30. Lembrando que terça-feira a gente está de volta com o programa Uma Palavra para Refletir. Próxima terça estamos recebendo aqui nosso querido pastor Felipe. Glória a Deus. Um Meu pastor, Isso. pastor Felipe. No nome santo de Jesus. Obrigado a todos. Deixa eu ver. Esse último comentário da irmã Raquel, ela diz que o rio de águas vivas transborde dentro de nós. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Um abraço todo especial. E até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Valeu, pastor Jonas. Amém. Obrigado.